Abriu aí, querido, Daniel, no capítulo 11. Eu quero compartilhar uma palavra com você, em nome de Jesus, amém? Eu creio que vai ser bênção para a tua vida também, assim como para nós, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Aos violadores da aliança, ele, com bajulações, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém, querido? Glória a Deus. Queridos, eu creio que hoje foi um dia diferenciado para nós, para muitos de nós. Hoje foi um dia que muitos irmãos em Cristo, muitas pessoas, creio que não somente no Brasil, mas em vários lugares, em várias nações, em todo lugar, aderiram a um propósito, aderiram a um tempo de jejum, de consagração, de oração, e tudo isso, querido, é muito bom para a gente. Eu creio que independentemente do entendimento de cada um, sabe, independente do entendimento que cada um teve, se a intenção foi boa, sabe, se a intenção no coração de cada pessoa foi boa, é válido, querido, é válido. Por quê? Porque o Senhor, Ele conhece o coração de cada um, e a gente vê que nesses dias, são muitos os que se levantam, que querem ensinar, sabe, os conceitos, os preceitos, e é claro que tudo isso dentro do entendimento que eles têm, eles querem ensinar sobre o jejum, o que deve e o que não deve fazer, sabe? E aí aparecem, infelizmente, às vezes, discussões até desnecessárias com relação a isso, mas jejuar e orar, querido, sempre é bom, em todo tempo, em todo momento. Então, se foi dado, foi dado uma direção, se foi pedido, se você atendeu e se o teu coração se alegrou com isso, glória a Deus por isso. Por quê, querido? Alguns, até com êxito na palavra, até com conhecimento da palavra, no conhecimento, eles podem até, sabe, falar o que é certo, o que é errado, e explicar, ensinar, e glória a Deus pelos mestres que o Senhor levanta também. Mas preste atenção, querido, o ensino sem a presença de Deus, querido, ela se torna como uma prisão para muitas pessoas. O conhecimento, só pelo conhecimento, só pela teoria, ela acaba se tornando, sabe, uma prisão. Por quê? Conhecimento sem a prática daquilo que está falando é só mais um julgo, onde as pessoas querem colocar um julgo. Então não se importe, querido, se você separou o teu tempo para jejuar, para orar, para buscar ao Senhor, se te criticaram ou não te criticaram, se te condenaram ou não te condenaram, se te falaram fez jejum certo ou errado, tinha que fazer isso, fazer aquilo, querido, não se importe. O que vale é o que está dentro do teu coração, porque às vezes só o entendimento sem a prática, porque geralmente quem se levanta para querer ensinar, explicar, ditar regra, é geralmente quem não pratica, é geralmente quem não faz. E eu não digo isso só no dia, eu digo isso na vida, eu digo isso no fruto. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo fruto. Então descanse o teu coração. Há uma palavra em Romanos capítulo 14, versículo 12, essa palavra há alguns anos atrás, ela de verdade me libertou. É como João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu lembro que num dia, orando pela madrugada, muito aflito, muito angustiado com o meu coração, o Senhor me levou a esta palavra em Romanos, no capítulo 14, no versículo 12, que diz assim, que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Isso não diz respeito ao que o outro está fazendo. Não é para eu pegar e apontar o dedo para o outro. Não, isso diz respeito a mim. Então, querido, se o meu coração está em paz, sabe, se o meu coração está em paz, e da forma que eu fiz, ou do jeito que eu quis fazer, querido, você fez para agradar ao Senhor, você fez para você, sabe, num ato de arrependimento, num ato, sabe, de buscar a face de Deus, e isso é muito bom. Por quê, querido? A gente entende que, e essa é a verdade da palavra de Deus, que a prática da justiça, a prática dos atos espirituais, das práticas espirituais, elas nos aproximam de Deus através do Senhor, do Espírito Santo. O fato de nós praticarmos, sabe, atos espirituais, aquilo que o Senhor nos pede, nos deixa mais próximos de Deus. Isso vai nos fortalecendo, isso vai nos, sabe, revestindo.
E na verdade foi isso que Deus nos ensinou. Em Isaías, capítulo 58, que fala sobre o jejum. E é interessante que assim, até então ninguém se fala do Isaías 58. Alguém se propõe a jejuar, as pessoas querem criticar usando o Isaías 58, querendo dar receita de bolo para as pessoas. A Bíblia não é para ser discutida, querido. A Bíblia é um alimento para nós. A Bíblia é como um espelho, que nós vamos refletir nela. Não é para eu apontar, para eu acusar. Mas o que Deus diz através de Isaías é que somente a prática, e não apenas o conhecimento, mas a prática é a resposta que Deus espera de nós nesses dias. É a prática, é o fato, sabe, de eu entender que a minha vida tem que ser para agradar ao Senhor, que eu devo amar o meu próximo, que eu devo cuidar do meu próximo, que eu devo, sabe, fazer o bem a todos, que eu tenho que andar em dignidade, que eu tenho que andar, sabe, em mansidão, que eu tenho que produzir um fruto digno de arrependimento todo dia. Ah, meu Deus, e como é difícil isso para nós, como homens, como humanos. A gente fica assim, sabe, eu particularmente, eu sou sanguíneo hemorrágico no extremo do nível 69º, porque às vezes a gente estressa, a gente fica com a nossa carne ali militando, e não dá risada não, porque eu tenho certeza que tem muita gente pior do que eu, né, que às vezes ela não consegue, sabe, se segurar. Às vezes a gente acaba agindo, né, por tudo que a gente tem de direito e que a gente não tem direito às vezes. Isso só nos revela, querido, quem nós somos. Isso só nos revela quem de verdade nós somos. E é isso que Deus está querendo de nós. Quando o Senhor diz para Isaías a respeito do jejum, Deus não está, sabe, cobrando uma teoria. Deus não está cobrando um conhecimento apenas. Deus quer a prática daquilo. Deus quer que aquilo se torne algo habitual nas nossas vidas. Algo que a gente vai praticar todos os dias com o Senhor, com o entendimento, na presença de Deus. Então, querido, é isso que o Senhor está nos ensinando. O Senhor está nos ensinando para que a gente possa realmente andar nele, que a gente possa realmente ter um entendimento da voz dele, que a gente possa estar tão íntimo do Senhor nesses dias. E aqui está um grande desafio para nós: estarmos íntimos com o Senhor, andar com o Senhor, andar na presença do Senhor. Porque se nós não estivermos ligados nele, se nós não estivermos, sabe, totalmente voltados nele, nós vamos nos perder nessa caminhada. Esses são dias, querido, que, como a gente tem dito há muito tempo, são muitas as vozes, são muitas as direções, são muitas as profecias. Meu Deus, como se levanta profecia todo dia, toda hora, todo momento, todo instante. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a dar ouvido a todas essas coisas. A gente começa a dar ouvido, né, à mídia. Nós começamos a dar ouvido, sabe, às circunstâncias. A gente começa a dar ouvido às nossas razões, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. E a gente começa a entrar num quadro de desespero, num quadro de ansiedade, num quadro, querido, de preocupação muito grave, muito grande. E o que o Senhor espera de nós, querido, é que realmente a gente possa estar tão perto dele, estar nele de uma forma tão perto, querido. Sabe, eu queria te convidar a que a gente possa usar esses dias que o Senhor está nos dando, para nós se achegarmos no Senhor, de verdade. Se achegar no Senhor como nunca, como talvez nós nunca fizemos antes. Que a gente possa realmente, sabe, buscar o Senhor com todo o nosso empenho. Eu sei que hoje foi muito válido. Muitas pessoas jejuaram, oraram. Esta casa jejuou, esta casa orou. Nós buscamos ao Senhor, nós falamos com Deus. Mas isso não pode ser apenas por um dia, não pode ser apenas por um gesto, por um momento. O Senhor está querendo da gente que a gente caminhe com Ele, que a gente possa estar sempre perto dEle, próximo dEle, caminhando com Ele. Por quê, querido? Porque se a gente não estiver desta forma, nós vamos ser pegos de surpresa, sabe? E o Senhor, querido, a igreja do Senhor, ela não vai ser pega em surpresa. Pego em surpresa vai ser aquele que não está preparado. Aquele que está preparado na hora que o Senhor chamar, é como a Bíblia diz daquelas 10 virgens. Quando o Senhor chamar, as prudentes, elas vão estar preparadas. Estou aqui, Senhor, tem azeite, entra. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas e aquelas que estavam despreparadas? E aquelas que naquele momento, sabe, não tinham azeite, não tinham unção, não estava próximo dele, não estava ouvindo o que o Senhor estava dizendo. Elas se desesperam, elas saem correndo. Meu Deus, e agora o que a gente vai? Me dá azeite, começa a querer do outro. Sabe, eu tenho visto isso também.
As pessoas estão desesperadas e elas estão procurando respostas nas redes sociais, procurando respostas em tantas coisas. E eu vou repetir, querido, nós temos usado esta ferramenta como um instrumento para pregar e ministrar a palavra do Senhor. Mas sabe o que é mais importante? É você, no teu secreto, buscar o Senhor, falar com Deus, pegar a tua Bíblia, reunir a tua casa, reunir a tua família, orar, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, pedir de Deus, sabe, Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo. E talvez as pessoas estão dizendo, mas eu não estou ouvindo Deus falando. Mas você não parou ainda para ouvir Ele falar, você ainda não parou, mas a quarentena está quase acabando, meu Deus. Tem gente que não parou para ouvir Deus ainda, porque está ansioso, está preocupado, está querendo agradar o Senhor pelo serviço, está querendo agradar o Senhor por aquilo que, mas a igreja vai ter que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o Senhor está dizendo, olha, para um pouco, ouça a minha voz. Porque, querido, nós não vamos ser pegos de surpresa, nós não vamos ser pegos de surpresa. A Bíblia diz, hoje à tarde eu estava meditando nisso, a Bíblia diz e mostra para nós, queridos, que todos os discípulos que seguiam Jesus, que andavam com Jesus, que estavam com Jesus, sabia para onde Jesus ia. Jesus ia para um lugar, eles eram comunicados. Então eles caminhavam de acordo com o que Jesus mostrava para eles. Eles caminhavam, querido, de acordo com o que o Senhor mostrava para eles. Eles sabiam os passos de Jesus. Mas se você não estiver com Ele, perto dEle, nós vamos ficar igual, sabe? Me veio uma recordação aqui agora, de alguns meses atrás, quando eu estudava no primário, no colegial, né? Isso algumas semanas atrás, não faz muito tempo. Eu não sei se você já passou por essa situação. A gente entrava na sala de aula, arrumava o material na mesa assim, aí de repente entrava o professor de aula de física. Vou pegar física aqui, né? Que eu creio que matemática, meu Deus. Aí de repente o professor, ele entrava sério na sala de aula e ele colocava o material dele na mesa. Parece que eu estou vendo agora meus professores fazendo isso. E aí ele gritava assim: guardem todo o material, caneta, lápis e borracha em cima da mesa, prova surpresa agora. Eu creio que muita gente já passou por isso. Mas como assim prova surpresa? Prova surpresa, guarda todo o material, guarda livro, guarda tudo, caneta, lápis e borracha só em cima da mesa. Mas professor, não estudamos, mas vocês tiveram tempo para estudar. Prova surpresa, tira tudo da mesa. Irmão, só quem passou por isso sabe o que isso causava em nós. Só quem passou por essa situação, eu creio que muita gente passou por essa situação. Já passou por essa situação, gordinho? Você ia bem depois na prova? Meu Deus do céu. Porque, irmãos, era nessa hora, guarda bem isso, porque isso é o Senhor que está ministrando no nosso coração. Era nessa hora que a gente ia descobrir, irmãos, quem estava levando a sério o ensino, o estudo, quem estava levando a sério a escola e quem não estava. E como eu era daquela turma que ficava do meio para o fundo, então às vezes eu dava sorte, e às vezes, irmãos, eu me lascava tudo, né? Raras vezes que eu consegui ir bem. E por que eu estou dizendo isso? Porque, sabe, eu creio que esses dias, irmãos, esse tempo é como o Senhor estivesse fazendo isso. É como se o Senhor entrasse dentro dos templos agora. É como se o Senhor entrasse dentro das casas agora e falasse assim: guarda todo o material, guarda tudo agora, prova, agora é a hora de vocês fazerem prova. Mas Senhor, guarda, prova agora. Tudo que vocês aprenderam, tudo que foi ensinado, tudo que foi falado, agora é hora de você colocar em ação. E eu sei, querido, que isso causa, sabe, medo, isso causa, sabe, angústia, dava dor de barriga, dava tremedeira, dava suor, né? A gente ficava desesperado, meu Deus. Aí o professor colocava a prova, ele não estava brincando, ele colocava a prova, e você olhava um monte de número e falava: meu Deus, onde que ele passou isso aqui, Jesus? Sabe, querido, e tem prova que nem com o caderno, nem com o livro a gente ia descobrir, porque a gente não parou para estudar. A gente não parou para estudar. Eu vou dar um testemunho meu aqui para ti. Eu estava terminando a minha faculdade de teologia à distância, e tinha a prova, e como é a distância, as pessoas dizem: a distância é fácil. Querido, não é fácil não. Pensa um negócio difícil. Eu estava terminando o meu curso, e aí teve um dia que ia ter uma aula, ia ter prova,
E aí, a prova, como é a distância, você pode usar o material. Só que o professor havia dito, estudem do capítulo tal ao capítulo tal, leiam, estudem, se preparem, porque a prova vai ser difícil. Mas eu pensei comigo, cara, eu vou estar com o livro na mão. Ninguém vai estar me vendo, eu vou estar ali, eu vou procurar, eu entro no Google, PDF, eu acho tudo aqui. E aí quando liberou a prova online, querido, tinha 1 hora para fazer a prova. Irmão, com o livro na mão, com áudio, com tudo, eu não achava uma resposta. Sabe por quê? Porque eu não dei ouvido, querido. Eu não parei para estudar, eu não parei para aprender. Eu não parei para ouvir a voz de Deus. Eu sei que tem muita gente que hoje está com o livro na mão. Só com o livro na mão. Andou só com o livro na mão anos e anos. Só com o livro na mão, querido. Mas nunca parou para ouvir o que Deus estava falando. Nunca parou para ouvir o que Deus queria ensinar. Aí chega agora no momento da prova, ele não sabe o que faz com a Bíblia. Porque parece que as coisas não têm sentido. Ele pega a Bíblia e ele vai lá ver, ele fala, Senhor, me dá uma palavra de conforto. Aí ele abre a Bíblia e o Senhor está dizendo, eu vou executar meu juízo sobre a terra. Mas meu Deus, misericórdia, Jesus, me livra disso. Me liberta disso aqui, isso aqui não é de Deus não. Por quê, querido? Porque ele nunca parou para ouvir o que o Senhor estava dizendo. Ele nunca parou, ele não sabe aonde Jesus está indo. Ele não sabe para onde Jesus está caminhando. Então ele fica perdido nesses dias. Porque ele não prestou atenção. Ele pode até pegar o livro agora, ele pode até procurar a resposta, mas ele vai ver que é difícil. E eu lembro que quando eu estava tentando terminar, era a prova de psicologia ainda. Psicologia, meu Deus, justa psicologia. Me reprovou umas 3 vezes essa matéria. Justa psicologia, querido. Pastor, mas o senhor lida com pessoas. Vai lá falar para o professor na teoria. Até porque, querido, sabe, a gente precisa parar para ouvir o que o Senhor está dizendo. Porque senão, você vai pegar mais um livro e parece que não vai ter sentido o que o Senhor está dizendo. Só que há uma promessa de Deus para nós, eu preciso chegar nisso. Há uma promessa do Senhor preparada para os filhos de Deus, para todo aquele que ouve a voz do Senhor. Preste atenção, todo discípulo que era próximo de Jesus, que andava com Jesus, ele sabia para onde Jesus estava indo. A multidão não sabia, a multidão perseguia Jesus. A multidão ficava sabendo depois. Olha, Jesus foi para lá, para Galileia. Eles corriam para Galileia. Jesus foi para Jericó. A multidão corria para Jericó. Mas os discípulos sabiam onde Jesus ia. Os discípulos eram alertados, eles eram avisados. E é isso que o Senhor está querendo despertar a igreja nesses dias. É para você saber para onde você está indo. Porque aquele que anda com Jesus, ele sabe onde Jesus está indo. Você tem que saber aonde Jesus está querendo te levar nesses dias. Ele está querendo nos levar, querido, sabe, para o cumprimento do seu propósito. Nós não podemos ficar como a multidão. Sabe, a multidão ela só corre atrás de Jesus. Ela corre atrás do pão, ela corre atrás do milagre, ela corre atrás dos benefícios, mas ela nunca sabe onde Jesus está indo. Ela fica sabendo depois, ela fica sabendo atrasado. Mas os discípulos não, querido, os discípulos sabiam, eles não eram pegos de surpresa. Sabe, você precisa entender, querido, que quando Jesus ele se movimentava, os discípulos, eles eram os primeiros a ficar sabendo. É isso que o Senhor está fazendo hoje. O Senhor, Ele está parando nós. Porque talvez, querido, por muito tempo a gente começou a seguir sozinho. A gente está invertendo os papéis. Nós estamos querendo arrastar Jesus para o lugar que a gente quer ir. Jesus, vem comigo, que eu vou te mostrar uma cidade. Jesus está dizendo, não, querido, não é isso que eu tenho para você. Jesus, vem cá e me abençoa nesse negócio que eu fiz. Jesus está dizendo, eu nunca quis, eu nunca pedi para você fazer isso. Mas Jesus me abençoa, porque agora eu vou fazer isso. E Jesus está dizendo, não, porque é o discípulo que ouve a voz do mestre. É o discípulo que tem que saber aonde o mestre quer ir. E isso nós precisamos entender, querido. Ele não mudou. Deus, Ele não mudou, o Senhor não mudou, mas Ele continua se movimentando. Ele continua, sabe, se movimentando nesses dias. E se nós não acompanharmos o movimento de Deus, nós vamos ficar para trás.
Desde o deserto, Jesus, o Senhor já estava ensinando a gente. Deus estava ensinando o povo desde o deserto. Deus parava a nuvem. O que era para fazer? Pare. Deus movimentava a nuvem. O que é para fazer? Movimente, caminhe, ande. Deus em todo momento, querido, estava querendo ensinar o povo a se movimentar, mas debaixo de uma obediência, debaixo de um propósito de Deus, debaixo da vontade dEle. É isso que o Senhor estava querendo todo momento. Todo momento, todo instante. Mas aquele que não ouvir, aquele que não souber, Moisés, aonde ele está indo, vai ficar em dúvida. Por que Jesus está indo para lá? Mas para lá não é bom. Vamos para lá, vamos para cá. E Jesus está dizendo: me segue, ande comigo, caminhe comigo. Vocês precisam estar em mim, para que a gente possa realmente fazer aquilo que é do Senhor. A gente precisa, caminhar debaixo da proteção de Deus, da palavra do Senhor, da direção do Senhor. É isso que a gente precisa, ouvir a voz de Deus. Jesus está se movimentando. E sabe quais são os primeiros que vão ouvir onde Ele quer ir? Aqueles que estão ligados nele, aqueles que estão ouvindo a sua voz. Sabe qual é o maior desafio que nós temos hoje, querido? É fazer as pessoas parar para ouvir a voz de Deus. As pessoas andam distraídas com muitas coisas. Elas pegam texto sem pretexto, elas pegam sem contexto, e isso acaba se tornando pretexto às vezes, porque elas não conseguem parar para ouvir a voz do Senhor. Deus está se movimentando nesses dias, e se nós estivermos nele, nós vamos saber aonde Ele está nos levando, aonde Ele quer nos levar. E isso com certeza, querido, vai nos acalmar. Isso com certeza vai tranquilizar as nossas vidas. Por que tem muitas pessoas desesperadas, angustiadas nesses dias? Porque não ouvem Deus. Então Deus está se movimentando, elas estão achando que estão ficando sozinhas. Só que o Senhor fez uma promessa. Ele disse que não nos deixariam sozinhos. Ele disse que enviaria o Espírito Santo para estar conosco todos os dias. Eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus, e tudo que Ele quer é informar para nós, é mostrar para nós aonde o Pai quer nos levar nesses dias. Não é para você entrar em desespero, em pânico. É claro, querido, que se você olhar a Bíblia, por algumas vezes Jesus, Ele vai querer nos levar a lugares que você não quer ir. Quantas vezes já não aconteceu isso comigo? Quantas vezes já não aconteceu isso com você? Tem lugares que Jesus talvez vai dizer para você: eu quero te levar lá, e você vai falar: não, Jesus, mas lá não é bom não. É como a Bíblia diz, quando Jesus ele sai de Jerusalém, o povo queria matar Jesus. Então Jesus sai de Jerusalém, e aí Jesus vai para outros lugares, outras aldeias. E aí Jesus está caminhando, e de repente chega alguém e diz: Jesus, Lázaro está doente. O teu grande amigo Lázaro está doente, e é uma enfermidade muito séria. E a Bíblia diz que Jesus ele aguarda alguns dias. Ele diz: olha, fica tranquilo, fique em paz. Aí depois chega outra notícia dizendo: olha, a doença é grave, e Lázaro vai morrer. Vai morrer. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim para eles: vamos voltar para lá. Vamos voltar para Jerusalém. Mas sabe o que os discípulos fazem? Não, Jesus, até ontem os caras queriam matar você lá. Se você voltar para lá, nós vamos morrer todo mundo. Irmãos, preste atenção, que nessa hora, o intuito deles não era proteger Jesus, era se proteger. Eles estavam preocupados com eles. Jesus ali era só uma desculpa. Não, Jesus, se o Senhor for, vão matar o Senhor. Não, eles estavam preocupados com ele, com eles. Então, tem lugares que Jesus vai querer nos levar. Preste atenção nisso. Deixa eu falar olhando para você. Preste atenção nisso. Tem lugares que Jesus vai querer te levar, e você vai falar: Senhor, eu não quero ir para lá não. Esse lugar, Jesus, é um lugar de morte. Esse lugar é um lugar difícil. Esse lugar tem problema. A Bíblia fala que certa vez Jesus ele foi em Gadara. E é tão interessante, leia o contexto dessa história. A Bíblia diz que havia 2 endemoniados naquela cidade. E eram endemoniados de verdade, irmãos. Eles andavam nus, pelados. Eles moravam em tumbas e cemitérios. Eles eram homens malvados, cruéis. Ninguém passava por aquele caminho porque tinha medo daqueles endemoniados. Ninguém. E eu penso, irmãos, que aqueles 2 homens, eles eram conhecidos por muitas pessoas. Todo mundo sabia que naquele lugar, naquele caminho,
estavam ali endemoniados. Ninguém queria passar ali, porque eles tentavam prender estes homens quebravam as suas correntes, se libertavam. Eram homens totalmente possessos por demônios. Ninguém queria ficar perto deles. Mas chega um dia que Jesus resolve ir para onde? Para Gadara. Talvez eu fico pensando, aí são só os meus pensamentos. Os discípulos um olhando para a cara do outro dizendo: será que ele não sabe que ali tem 2 endemoniados, terrível? Porque todo mundo conhecia aquele lugar, irmãos. Será que ele não sabe que ali vai ter problema, que a gente vai passar por dificuldade? Mas eles foram com Jesus. Jesus sabia para onde estava indo e o que estava fazendo. Então, deixa eu liberar uma palavra para você. Se nesses dias o Senhor está te levando a lugares difíceis, lugares que talvez aos teus olhos naturais você vai ver crise, problemas, dificuldades. Se você está vendo tempos difíceis, aguarde e confie em Deus, porque são nestes lugares que o Senhor vai realizar obras extraordinárias. São nestes lugares que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai transformar vidas, que o Senhor vai mudar todas as circunstâncias. Tem lugares difíceis que o Senhor quer levar você, é para te provar mesmo, querido. É para provar mesmo a tua fé. É para ver se realmente você está alicerçado na palavra ou não. É a prova, a surpresa. É o momento que Jesus chega e fala: surpresa, prova agora. Mas Deus, eu fiquei na igreja 130 anos, meu Deus. Mas você não sabe sobre salvação, você não sabe sobre perdão, você não sabe sobre arrependimento, você não sabe sobre bondade, você não sabe sobre fidelidade. Por quê? Porque você nunca parou para ouvir o que Deus tinha. Então é necessário, às vezes, Deus nos levar a lugares difíceis para nos provar, para mostrar para nós que nós somos totalmente dependentes dEle e que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada nós podemos fazer. Aleluia, alguém pode dar aleluia aqui, pelo amor de Deus? Aí só mandando, tá vendo? Só mandando. Oh meu Deus. Por quê, querido? Preste atenção. Nós estamos vivendo um tempo de mudança e glória a Deus por isso. No final do ano passado, Deus disse para nós: 2020 vai ser um tempo de mudança. Eu só não sabia que ia ser tanta mudança assim. Mas Deus alertou a igreja. Deus avisou pelos seus profetas. Deus avisou pela tua palavra. Deus nos deu a palavra. Deus revelou para nós. Nós colocamos em 2020, para essa casa aqui nós colocamos 2020, ano de mudanças. E muita gente achou que a mudança só dizia respeito a um prédio, a estrutura nova. Glória a Deus, uma casa nova, um lugar maravilhoso, com um café precioso. E Deus lá de cima olhando, falando assim: não, as mudanças são muito maiores do que essas. Porque a mudança, querido, enquanto está no âmbito do nosso recurso, da nossa condição, a gente leva. Mas quando foge do nosso controle, aí que nós vamos ver o quanto nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não dá para caminhar sem Ele. Nós precisamos caminhar com o Senhor todo momento. O Senhor está querendo alertar a tua igreja. O Senhor deu uma promessa. Se nós estivermos caminhando com o Senhor, nós vamos estar habilitados por Ele, querido, para viver nesses dias, assim como Jesus viveu. Mas para isso nós precisamos estar nele. Nós precisamos caminhar com Ele e não se distanciar dEle. Eu dizia ontem numa reunião virtual também, tudo reunião virtual agora. Eu dizia ontem, sabe, a internet, as reuniões virtuais, os mecanismos virtuais, ele parece que nos aproxima, mas não é verdade, querido. Nós estamos perto às vezes, mas estamos longe. Por quê? Porque talvez você está me assistindo aí, você está recebendo essa palavra de Deus. Parece que nós estamos perto, mas nós estamos longe. E esse é o desafio nesses dias. Porque se nós não estivermos com o Senhor, nós não vamos poder caminhar em autoridade com Ele. Repita comigo: a autoridade no Senhor. Repita aí comigo, gente: a autoridade no Senhor. A autoridade no Senhor. Por quê, querido? A autoridade Ele nos concedeu através do seu nome. Ele disse que nos daria o seu nome para nós andarmos em autoridade nesses dias aqui. E o que nós estamos procurando nesses dias? A autoridade que nós estamos querendo dar no nome de quem? Tem muita gente, irmãos, depositando toda a tua confiança, toda a autoridade no homem.
em alguém do governo, em alguém da política, em alguém da economia, em alguém da saúde, mas o Senhor, Ele nos deu uma promessa. A Bíblia diz, eu quero que você abra a tua Bíblia aí, vamos ler comigo aqui, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, porque o Senhor nos deu um nome que é sobre todo nome, querido. O Senhor nos deu um nome que é sobre todo nome. O Senhor nos deu um nome que é sobre todo nome. Esse nome não foi dado para qualquer pessoa. Esse nome foi dado para a igreja, para os seus filhos, para os filhos do Senhor nesses dias. Quem é que vai ouvir a voz do Senhor, meu Deus? Quem é que vai estar pronto para esses dias ouvir a voz do Senhor e com autoridade se levantar na presença do Senhor? Olha aqui que o Senhor diz através de Pedro, versículo 12, capítulo 4 de Atos, versículo 12: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Qual é o seu nome? De quem é esse nome? É o nome de Jesus. É o nome de Jesus que nos dá autoridade. Não é o nome de um governante. E, querido, nós estamos submissos a uma autoridade. Nós estamos submissos a uma governança política. A Bíblia diz isso. Glória a Deus por isso, que nós devemos ser submissos. Romanos capítulo 13 fala a esse respeito. Mas Romanos capítulo 12 diz que nós não devemos nos conformar com o sistema deste mundo, mas devemos ter a nossa mente transformada e renovada pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos o governo, mas o nome poderoso é o nome de Jesus. É este nome que nos dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para andarmos e fazermos milagres, para realizar aquilo que o Senhor espera de nós nesses dias. É o nome de Jesus que faz a diferença na igreja e no corpo de Cristo. É o nome de Jesus que nos traz a autoridade. Ele disse, em nenhum outro há salvação, meu Deus. Não espere salvação do ministro X, do ministro Y, do governador. Não, eles não podem salvar. Se há alguém que pode nos salvar, esse é Jesus. E Ele nos deu o seu nome como autoridade para a igreja profetizar e declarar nesses dias que venha a salvação sobre esta terra. Aleluia. Eu não estou fazendo uma apologia, querido. Sabe, a instituição, sabe, governamental, não é isso. Nós devemos andar em submissão sim, mas não troque o nome de Jesus por nada. Por nada. Sabe, a gente vê pessoas às vezes, irmãos, elas brigam, elas entram em brigas terríveis na internet, por causa de nome de homens. Não perca seu tempo, querido. Não perca seu tempo. Você tem um nome que é sobre todo nome. Se você não entender isso, sabe, você não vai conseguir caminhar com o poder da palavra de Deus. O Senhor nos chamou para andar em autoridade. O Senhor nos chamou para andar com poder. E o poder vem da onde? Da sua palavra. Da palavra de Deus. É por isso que eu disse aqui, não adiantou nada você ficar andando com a Bíblia 20 anos da tua vida, se você nunca parou para ouvir a voz de Deus. Agora chegou a hora da prova. É prova surpresa. Se vira agora, meu filho. É como dizem aí, você que lute agora, né? Porque agora as pessoas, meu Deus, e agora, Jesus? Fala comigo, Jesus. Aí a gente quer correr nas internets, a gente quer correr os profetas, a gente quer saber, meu Deus, o que os profetas estão falando, meu Deus do céu. E aí Jesus todo o tempo está dizendo, ei. É como Jesus disse, eu acho que foi Filipe, que um dia, ouvindo Jesus falar sobre o Pai, ele disse, Jesus, mostra pra gente o Pai, é suficiente. O Senhor está falando desse Pai há tanto tempo. E aí, acho que foi o Filipe mesmo, né? Eu acho que foi, está na Bíblia. Entre Gênesis e Apocalipse você encontra isso. Eu não me importa também o que você pensa, mas está na Bíblia. Mostra-nos o Pai e é suficiente. Aí Jesus olha para ele e diz, filho, eu estou convosco todo esse tempo e vocês ainda não me conheceram. Eu estou com vocês todos os dias e vocês ainda não me conheceram. Sabe quando você vai andar em poder, com autoridade e poder? Quando você, querido, compreender que isto aqui não é um livro de romance. Não romanceie o Evangelho. O Evangelho é amor, porque Deus, Ele é amor. E
Deus é a palavra, mas Deus também é a justiça. Deus também, querido, tem o seu propósito eterno sobre a terra, e os dias do Senhor virão, e a Bíblia diz: ai daquele dia, ai do dia do Senhor, porque grande e terrível será o dia do Senhor. Então não adianta romancear a Bíblia, ficar só com, ai que lindo, ai como Deus me ama, como eu sou bonito, como Deus gosta de mim, glória a Deus, que ainda bem que o Senhor me viu, porque se o Senhor não tivesse me visto, Ele ia estar perdendo alguém especial nessa terra. Que conversa boba. Você é especial para Deus sim, Deus ama você sim, mas eu vou falar para você de verdade, isso não é por tua causa, é por causa dEle, é por causa do amor dEle, foi Ele quem te escolheu. Pedro diz que Ele te elegeu antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, Ele já havia escolhido você. Qual é o nosso lugar? O nosso lugar é estar nele, e qual é a nossa responsabilidade? Agradar Ele, agradar Ele. Nós somos santificados por Ele, sim. Efésios 1 diz que nós somos abençoados por Ele com toda a sorte de bênçãos, sim. E qual é a minha responsabilidade? Porque esse é um lugar posicional dEle para nós. Qual é a minha responsabilidade agora? Agradar Ele. Agora, como que eu vou agradar o Senhor se eu não dou crédito para a sua palavra? Abra a tua Bíblia, Hebreus. Marca aí, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, glória a Deus. Aleluia. Oh, que igreja silenciosa essa aqui, Jesus. Eu espero que você escreve aí pelo menos aí, aleluia, glória a Deus. Depois eu vou assistir de novo, eu vou assistir isso em casa hoje. Eu chego em casa hoje, eu tenho que assistir o culto, eu tenho que me alimentar também. Eu faço isso todo dia, irmão. Enquanto eu não assisto o culto inteiro, eu não vou dormir. Então você escreve, aleluia, glória a Deus, estou entendendo, Jesus. Pelo menos isso, se você quiser me chamar de louco, escreve louco aí também. Eu vou continuar te amando do mesmo jeito, meu Deus. Mas Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Querido, olha o que a palavra de Deus é. Olha o que a palavra de Deus tem o poder de fazer. Por que você está procurando em outras coisas o que só essa palavra tem para você, querido? Por que a gente dá mais crédito às vezes, sabe, ao horóscopo? Tem gente que assiste horóscopo, está vendo que o horóscopo está falando assim. O que o horóscopo vai falar para você, criatura? Meu Deus, abre os teus olhos, é a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela tem o poder de penetrar nas nossas juntas e medulas, de compreender as intimidades do nosso coração. Não tem mais nada nesta terra tão poderoso quanto a palavra do Senhor. Então você, não, meu Deus, não é no horóscopo, não é na Veja, não é na revista, não é nisso, não é, o especialista diz isso. Deixa eu contar um negócio para você. Alguns anos atrás, um especialista disse para minha mãe: o teu filho vai morrer, compra um caixão, se prepara para o velório, porque tudo que a medicina podia ter feito, ela fez. Isso foi a palavra do especialista. Mas a palavra daquele que tem todo o poder, nos céus e na terra, era diferente para a minha vida. Talvez ela é diferente para a tua vida também. Quantos diagnósticos, quantas lutas você já não passou, sabe? O prognóstico ou o diagnóstico da circunstância era uma. O especialista disse: olha, isso aqui vai acabar, vai arrasar. Mas o meu Deus, Ele é poderoso. A sua palavra diz, querido, que passarão céus e terra, mas a tua palavra, ela não vai passar. Sabe o que eu creio piamente? Eu creio que tudo que o Senhor disse, Ele está cumprindo dia após dia, porque essa é a palavra dEle. Sabe o que é mais interessante? Ele nos deu esta palavra como uma espada para nós lutarmos. É para você pegar a palavra de Deus e lutar contra potestades, principados, dominadores deste mundo tenebroso. Não é para você pegar a palavra e ficar criticando gente na internet, não. Usando às vezes, sabe, a palavra para julgar alguém, para condenar alguém. Isso não cabe a nós. O que o Senhor quer é que a gente ande, sabe, com a sua palavra, mas para a glória dEle.
E quando nós entendemos, querido, que Ele nos deu autoridade, que Ele nos deu o poder através da sua palavra, então nós vamos andar em coragem através do seu Espírito Santo. Paulo escreveu isso para Timóteo, não precisa abrir 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz: olha, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Olha para alguém do teu lado aí e fala: você não tem um espírito de covardia, querido. Não é um espírito de covardia que o Senhor te deu para esses dias. Eu sei que tem muita gente amedrontada, eu sei que tem muita gente temerosa, eu sei que tem muita gente, sabe, angustiada, eu sei que tem muita gente, sabe, eu estava ouvindo o noticiário nessa tarde, o número de pessoas que já sofriam com depressões, com doenças psicomáticas, sabe, com síndromes de pânico ou crises que ela tinha. O número dessas pessoas está aumentando de uma forma drástica nesses dias. Por quê? Porque a pessoa já vivia num quadro de isolamento, a pessoa já vivia num quadro de dificuldade, já vivia num quadro de solidão, lutando contra, sabe, a solidão, lutando contra a escravidão daquilo que ela vivia. E agora, todo esse terror, todo esse pânico, as pessoas estão entrando num quadro de depressão profundo, querido, a cada dia mais rápido. E o Senhor está dizendo: nós como igreja do Senhor temos a palavra, temos a autoridade no teu nome, temos o poder, e podemos agora, querido, levar o evangelho, levar esta palavra a estas pessoas que estão contritas, com coragem, com ousadia. Ah, pastor, mas eu estou me resguardando em casa. Se resguarde, se cuide, se proteja, siga o que precisa fazer. A Bíblia diz para nós vigiarmos e orarmos. Então vigie, se cuide, mas não paralise. Não fique paralisado, não fique paralisado. Olha aqui, Jesus, Ele cumpriu com o seu ministério nesta terra, nos deixando um exemplo maravilhoso de como Ele caminhou em autoridade, de como Ele caminhou com ousadia nesses dias, com coragem nesses dias. A Bíblia diz que um dia, Jesus ele entrou numa sinagoga e Ele começou a ensinar aquelas pessoas com grande autoridade. E a Bíblia diz que as pessoas admiraram-se dele e falaram: como que pode ele é um homem iletrado, ele é o filho do José, é o filho da Maria, como é que ele pode conhecer todas essas coisas, como é que ele pode falar com tanta autoridade desse jeito? Jesus estava mostrando para nós, querido, que Ele não nos deu um espírito de timidez, mas de ousadia, de coragem, para que a gente pregue, para que a gente anuncie a sua palavra, dia após dia, em todo momento, em todo instante. Não é a pandemia que pode parar a igreja do Senhor, ela pode paralisar o templo, as paredes, mas a igreja do Senhor, ela não paralisa, porque nós andamos por fé e não por vista. A Bíblia diz que nós devemos andar por fé em todo momento, em todo instante, com coragem, com ousadia. Eu sei, pastor, mas é difícil, eu tenho medo, vai que eu pego esse vírus, querido. O vírus não pode paralisar, não pode, nada. Quando Paulo diz assim: nem a morte, nem a vida, nem nada pode me separar do amor que eu tenho por Jesus. Paulo estava dizendo: olha, a minha vida foi entregue para Ele. É saber viver em ousadia, em coragem. Deus está querendo levantar a sua igreja nesses dias, como Ele levantou a sua igreja. Ah, eu preciso que você leia isso. Abra aí João capítulo 20. João capítulo 20. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 20, versículo 21. Eu preciso que você leia isso. Olha o que a Bíblia diz: e disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Paz seja convosco. Pergunta aí para alguém, você está em paz? Você está em paz? Você está em paz mesmo? Você está em paz? Pergunta aí para alguém, você está em paz, querido? Jesus, quando Ele entra no lugar, Ele diz assim: ó, paz seja convosco, você está em paz. Ah, mas lá fora, você está em paz, o teu coração está em paz. Descansa nele. Ele diz: paz seja convosco. Que Ele continua: assim como o Pai me enviou, eu envio vós. Assim como o Pai me enviou, eu envio vós. Sabe o que Jesus estava dizendo? Da mesma forma que eu andei nesta terra, com a mesma ousadia, com a mesma coragem, com o mesmo poder, eu fui enviado pelo meu Pai para cumprir algo
terra. E assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. Eu também estou comissionando vocês. Para nós andarmos com ousadia, com intrepidez. Não é tempo de recuar. É tempo de nos levantarmos como igreja. Você não entendeu ainda, querido. João capítulo 14, eu vou voltar aqui um pouquinho. João 14, versículo 12. Olha aqui que a Bíblia diz: em verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço. Fará as obras que eu faço. Mas aí Jesus continua dizendo assim: fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Deus nos comissionou. Ele comissionou a mim, Ele comissionou a você. A igreja primitiva, ela viveu este tempo com o Senhor, porque ela entendeu que era coragem, ousadia e autoridade no Senhor. Ela entendeu que ela foi chamada para fazer a diferença nesses dias. Ela entendeu que ela precisava estar ligada com o Senhor, caminhar com o Senhor em todo momento, em todo instante. Ela sabia que ela não podia ser paralisada pelas circunstâncias. Quando aqueles homens foram cultuar ao Senhor, não dá tempo de contar toda a história. A Bíblia diz que eles repreendem uma mulher endemoniada, e por causa daquilo eles são presos. Paulo e Silas, aí como eles são presos por causa daquilo que eles fizeram, eles vão para a cadeia. E na cadeia, perto da meia-noite, eles começaram a adorar ao Senhor. E o que a gente aprendeu com isso, querido? As circunstâncias quis paralisar eles, quis parar eles, mas eles não pararam, querido. Porque aquele que ouve a voz do Senhor, que anda com o Senhor, querido, ele sabe que o caos, a perseguição, as dificuldades é para exaltar o nome de Jesus Cristo, é para glorificar o nome de Jesus. Por favor, você pode glorificar o nome de Jesus também na tua casa. Você pode glorificar o nome de Jesus também dentro do teu lar. Você pode glorificar o nome de Jesus também dentro deste quadro, dentro desta situação difícil que você está vivendo. Você pode glorificar o nome de Jesus em todo lugar, em todo momento, em todo instante também. Você pode glorificar o nome de Jesus. E eu não entrei aonde eu ia pregar, meu Deus, porque Daniel profetizou isso. Eu vou pegar aqui. Daniel, ele disse assim, nós lemos aqui, Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel disse assim: o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Se esforçará e fará proezas. Fala para alguém aí do teu lado: se esforce, querido. Se esforce. Se esforce. Esses são dias que Deus está pedindo esforço da igreja. Deus não quer um comodismo. Deus não quer uma igreja paralisada. Não profetizou: há de chegar um dia que um povo que conhece o seu Deus vai se esforçar, Débora, e vai fazer proezas. Eu quero andar em proezas com o meu Senhor, querido. Mas qual é o segredo aqui deste versículo? O povo que conhece o seu Deus. Quem que vai fazer proezas? O povo que conhece o seu Deus. Quem vai andar em milagres? O povo que conhece o seu Deus. Quem vai andar com autoridade? O povo que conhece seu Deus. Quem vai andar com ousadia? O povo que conhece seu Deus. Se você não conhece teu Deus, você vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Porque só há um Deus, querido. Não há outro nome, não há outro Deus. Não há outro Deus, só há um Deus. Daniel profetizou, querido. Você precisa entender que a chave para a força disso, para a força desse povo se levantar nesses dias, é conhecer o seu Deus intimamente, é andar com Ele, é estar nele 24 horas por dia. Porque aonde Jesus for, Ele vai nos levar. Aonde Jesus quiser caminhar, Ele vai mostrar para a gente: eu quero ir para lá, Moisés. E a igreja vai dizer assim: Senhor, pode movimentar a nuvem. Deus está movimentando a nuvem. Deus está movimentando as estações. Deus está movimentando tudo. E ainda há quem diga que Deus não está no controle. Deus tem todo o controle nos céus e na terra. Deus é soberano acima de todas as coisas.
Deus, Ele é poderoso acima de tudo. Nós precisamos andar nele, estarmos firmes com Ele, porque esse é um tempo de mudança. E para encerrar, eu vou encerrar mesmo, que hoje eu fui para frente mesmo. Eu falei que eu estava com vontade de pregar, e se deixar eu vou pregar aqui até meia-noite. É que você não vai aguentar ficar na sala aí. O João também já está querendo dormir aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo dormir. Fabiano. Não, estão nada. Vamos ficar até meia-noite aqui? Vamos mesmo? Abra a tua Bíblia, Hebreus capítulo 7. Isso aqui eu só quero pincelar, querido, porque hoje à tarde eu estava orando aqui, e o Senhor falou muito ao meu coração com esse versículo. Hebreus capítulo 7, versículo 12 diz assim: pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também uma mudança de lei. E sabe o que eu tenho aprendido? Deus está mudando o sacerdócio, João. Deus está mudando o sacerdócio nesses dias. A forma de conduzir, a forma de cuidar, a forma do cuidado está sendo mudada. E quando muda o sacerdócio, necessariamente também, inevitavelmente, tem que mudar as leis também. As leis mudam também. O Senhor está mudando o sacerdócio nesses dias. A forma de nós caminharmos nesses dias. Igreja do Senhor, igreja do Brasil, desperta. Não crie uma expectativa falsa. Isso dói muito ao meu coração. Mas não crie uma expectativa falsa de que tudo vai voltar como era antes. Porque não vai voltar como era antes. Eu estava orando essa tarde, o Senhor me dizia sobre Noé. Noé, quando o Senhor disse construa a arca, foram 100 anos construindo aquela arca, debaixo de uma palavra, em obediência, ouvindo o Senhor. 100 anos sendo taxado como louco, como maluco, Rogério. Não chove. Ninguém conhecia a chuva, Débora. Mas Noé permaneceu firme. Até que um dia a chuva veio. E Deus fala para Noé: entra com a tua casa para dentro da arca. Guarda a tua casa. Noé, ele entra para dentro da arca com os animais que estavam ali. Porque havia um juízo do Senhor decretado sobre aquela terra. Noé sabia que aquela humanidade seria destruída, extinta. O coração de Noé, Moisés, queria que Deus abra a porta, deixa entrar mais gente aqui, cabe mais gente aqui. Mas Deus disse: não, eles não deram ouvidos à minha voz, Noé. Eles não me ouviram. E a porta da arca fechou. Show, cadadaço. E a tempestade veio. E o juízo do Senhor, não romanceie o evangelho. Deus, ele faz justiça também. Foi aplicado naquele tempo. Noé ficou dentro da arca. E a expectativa que Noé tinha era o que nós vamos encontrar depois que a gente sair da arca. Noé, irmãos, eu penso que ele estava ali ansioso, eu vou usar essa palavra, porque não era homem como nós. Será que as águas abaixaram? Ele mandava o pombo para ver se as águas haviam baixado. Noé, ele queria saber como que ia ser o mundo agora. Mas uma certeza ele tinha: aquele mundo nunca mais seria o mesmo. O mundo, querido, nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. Não crie uma falsa esperança de que talvez vai voltar tudo como era debaixo do teu controle, do teu domínio. A gente aprendeu a fazer coisas sem Deus conosco. A gente aprendeu a cultuar, fazer um culto, e nos esquecemos de Deus muitas vezes.
A gente colocou o Espírito Santo sentado no banco da cadeira, dizendo: você é sujeito ao profeta. Quem manda sou eu aqui, eu sou o pastor da igreja, eu sou o dono do estatuto, essa igreja é minha. E o Senhor está removendo agora esse tempo. E eu penso que assim como Noé, na hora que nós saímos deste período, e eu não sei quanto tempo isso vai durar, se são 40 dias, se são 3 meses ou 5 meses, mas aqueles que estiveram com o Senhor, que ouviram a voz do Senhor, estão guardados por Ele na arca. Estão guardados pelo Senhor. Aqueles que ouvem Deus vão estar guardados, estão guardados pelo Senhor. E quando a porta da arca abrir, talvez temos que recomeçar tudo de novo. Eu não digo isso por um tempo de desgraça, eu não acredito nisso. Eu acredito que vem um tempo novo, de uma manifestação sobrenatural do Senhor, de sinais, prodígios, maravilhas, porque aonde havia morte, agora o Senhor estava trazendo vida novamente. Eu quero profetizar vida sobre a igreja do Senhor também nesses dias. Andar no Senhor, andar com Ele, é o que nós precisamos para não sermos pegos com surpresa. Pegos de surpresa. A prova está aí. Agora cabe a nós, queridos, cabe a nós. Se nós vamos, conhecer profundamente o Senhor. Daniel profetizou: o meu povo, o povo que conhecer o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas. Então, eu quero encerrar esta palavra dizendo: mergulhe no Senhor, se aprofunde nele. Mergulhe no Senhor como você nunca fez antes. Mergulhe no Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé.